Glória a Deus, boa noite a todos. Pode se assentar. Glória a Deus. Tem uma palavra nessa noite aos nossos corações e o Senhor, Ele tem ministrado em nós, amém? Quantos têm sido ministrados pelo Senhor? Quantos têm sentido a necessidade de ouvir a voz do Senhor nesse tempo, o tempo qual nós estamos vivendo? Essa semana não é uma semana atípica, é uma semana ao qual nós sabemos que há uma movimentação espiritual muito grande. E a igreja, ela nunca para, amém? A igreja, ela está em constante movimento. Eu e você estamos aqui hoje, nessa noite, porque nós somos filhos de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus, e eu e você estamos em constante movimento. Eu e você, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nós não podemos parar. E o pastor já falou aqui, esse é um ano que nós iniciamos com muita intensidade, porque temos entendido da parte do Senhor os tempos aos quais nós temos vivido. Domingo passado, quando eu cheguei em casa, eu estava olhando as redes sociais, e eu sei que muitos aqui foram chocados novamente, porque tem vindo à tona novamente uma notícia mundial sobre homens muito poderosos que governam nas esferas espirituais do mal. E eu vi algumas cenas que me chocaram muito. Até comentei com algumas pessoas que eu chorei 2 dias. Eu chorei porque eu vi uma cena que me impactou demais, acerca da maldade que o ser humano chega ao ponto de ir contra a vida de inocentes que não têm como se defender. Aquela cena me chocou. Durante 2 dias eu chorei muito na presença do Senhor, e eu precisei fazer muito esforço e pedir para Deus me tirar aquelas cenas da minha mente. Então nós temos vivido dias difíceis. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, mas existe uma boa notícia para mim e para você, que maior é aquele que está em nós, amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, do que aquele que tem se disposto e feito de tudo para realizar grandes maldades e até mesmo para nos afastar da presença de Deus. Existe uma guerra muito grande, e muitas vezes, por conta de muitos acontecimentos e distrações, nós acabamos não percebendo, não identificando. Então, junto com isso que eu estou falando agora, nós sabemos também que estamos no mês do carnaval, no mês onde o carnaval, que significa festa da carne, festa da promiscuidade, festa de tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus. Sabe, e há um tempo atrás, eu era uma pessoa, eu não lembro de ter participado de carnavais, mas eu gostava de assistir pela televisão. Então, todo ano eu assistia a todas as escolas de samba. Na quarta-feira, quando eles dão o resultado, eu ficava lá torcendo pela minha escola favorita. Eu nem sei qual é, mas eu elegia uma naquele carnaval, e eu começava então a torcer por aquela, acompanhava toda a votação. Mas ainda nessa época, as coisas não eram tão escancaradas. Eu não sei se você que está aqui hoje tem o hábito ainda de olhar carnaval, mesmo que seja pela televisão. Hoje é quase que impossível. Por quê? Porque Satanás, ele não se esconde mais. A gente fala no encontro com Deus, muitas vezes, que Satanás, ou quando a gente
ministrando mesmo, que Satanás ele nunca vai se apresentar a nós da forma real que ele é, quando ele tem a intenção então de nos atrair. Ele sempre vai vir com algo que vai ser agradável aos nossos olhos, para que eu e você então venhamos a cair. Só que hoje a coisa está tão escancarada, está tão real aos nossos olhos, que já não se esconde mais nada. Hoje carnaval é difícil, acredito que até mesmo os que não são cristãos já conseguem identificar a maldade, o mal que está ali, aquilo que está sendo liberado nesses dias. Por isso, eu e você precisamos preservar a nossa vida em Deus. Eu estava preparando a mensagem. Normalmente a gente quer um título muito impactante, normalmente a gente quer trazer algo que realmente só o título já impacte as vidas. Mas eu disse para você, não preciso falar sobre isso. Sabe por quê? É diferente quando a gente prega na igreja local, que a gente discipula uma igreja e que a gente precisa trazer a realidade do dia a dia, do que aquelas pregações que você vê no YouTube, que são pregações motivacionais, que são pregações que te levantam e te colocam para cima e está tudo certo. Eu assisto, eu também gosto, mas nós como pastores locais, a gente precisa trazer a realidade das esferas espirituais, daquilo que nós enfrentamos nesse tempo. E eu tenho sentido uma resistência muito forte espiritualmente. E às vezes quando eu oro, eu pergunto para Deus, e às vezes eu olho para algumas referências minhas, de homens e mulheres de Deus, e eu pergunto para Deus, tais pessoas, será que enfrentam isso que eu estou enfrentando agora? Eu falo isso quando eu estou orando ao Senhor, que eu estou no secreto, eu falo, Senhor, será que tal pessoa, será que outras pessoas que têm uma vida contigo bem sucedida, que tu está usando, será que elas têm esses mesmos conflitos, essas mesmas dificuldades, essas coisas que realmente vêm no dia a dia, essas resistências que muitas vezes nos impedem de viver uma vida bem-sucedida e até mesmo de preservar a nossa vida, a nossa santidade, o nosso testemunho de vida diante do Senhor. Você já parou? Talvez você pergunte isso quando você está orando. Talvez as mulheres perguntem a Deus, será que a pastora... Não, ela não deve passar por isso. Não sei se você já se perguntou, quer dizer, eu sou feito da mesma matéria. Nós somos feitos da mesma matéria. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades. E mesmo com todos os jejuns, mesmo com todas as orações que nós temos feito, agora nós iniciamos meio-dia e às 11 novamente, 21 dias de jejum novamente. E parece então que a resistência está maior. Não pense em vocês que todos os dias a gente tem todo aquele ânimo para orar. Por mais que quando a gente vai orar, a gente não quer sair daquele lugar, mas às vezes é uma resistência para chegar até aquele lugar. Eu acho que isso só acontece comigo e com o pastor, com os pastores aqui, com os supervisores. Não acontece com o restante da igreja. Vocês estão se identificando nessa noite? É assim ou não é? As coisas têm sido difíceis, porém, como eu falei antes, maior é o que está em nós, o que está na minha vida e na tua vida. Levanta a tua mão aí, vamos falar isso nessa noite. Diga, Senhor Jesus, eu creio que a vitória é minha, em nome de Jesus. E eu creio com todas as minhas forças que maior é a tua presença que está na minha vida do que toda a resistência que as trevas tentam impor contra mim.
Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aplauda o nome dEle, aplauda glorificando. Hoje é noite da gente romper, é noite da gente dizer: eu vou permanecer, eu vou preservar a minha vida em Deus. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que eu e você somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Eu preciso te alertar sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da situação, das circunstâncias, a gente procura culpados, a gente procura, colocar a culpa em alguém, da nossa fraqueza, da nossa desistência. Mas isso me leva a lembrar de uma pessoa muitos anos atrás, que ela tinha um problema muito sério com uma outra pessoa na mesma congregação. E elas faziam as pazes, daqui a pouco elas já brigavam de novo. E aí uma parava e a outra parava. E aí uma falou assim um dia, que aquela pessoa estava paralisando o ministério dela. Que aquela pessoa tinha acabado com o ministério dela, tinha feito ela parar. E eu fiquei pensando, e eu não lembro se eu falei para ela, eu disse: olha, uma coisa é certa, quando a gente chegar diante de Deus, nenhuma desculpa será em nosso favor, nenhuma. Eu não posso chegar lá e dizer: eu parei, Senhor, porque A ou B me fizeram desistir. Não, eu e você somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Vocês estão entendendo? Eu e você somos os únicos responsáveis pela nossa salvação, pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. Por quê? Porque Cristo em nós basta. O Espírito de Deus em nós basta. Ele é o suficiente. Se A ou B não me aceitam como eu sou, eu não posso fazer nada. Vai ter que reclamar para Deus, porque foi Ele quem me fez assim. Amém? Tome posse de quem você é, porque você é o único responsável pela sua vida. E hoje nós vivemos dias de muita exposição. E preservar tem a ver com isso. Preservar tem a ver com não se expor. Nem tudo a gente pode expor. E hoje nós vimos então, nós podemos ver um tempo de muita exposição nas redes sociais. Gente que expõe tudo nas redes sociais. Quer ver? As pessoas que mais têm seguidores são aquelas que acordam pela manhã e elas já postam acendendo a luz do quarto, porque está tudo escuro. Já vai ter um monte de curioso lá, querendo saber o que vai acontecer com a vida daquela pessoa. O que ela vai fazer. Olha quanto tempo a gente perde cuidando da vida das pessoas, sim ou não? Quanto tempo a gente perde. Essa pessoa, ela posta tudo, até um copo de água que ela bebe, está ali postando. Por quê? Porque é um tempo de muita exposição. Quanto mais tu expõe, mais seguidores tu ganha, mais curtidas tu tem, e isso só vai alimentando o ego e criando uma rede, uma armadilha para aqueles que estão ali perdendo tempo cuidando da vida de uma outra pessoa, e até mesmo sustentando aquela pessoa, porque aquela pessoa está ficando famosa, começa a ganhar muito dinheiro às nossas custas, e nós ficamos lá só contemplando. É assim ou não? Eu estou falando alguma bobagem aqui nessa noite? Pessoas que expõem opiniões. Eu estava preparando isso e pensando. Tem pessoas que vivem hoje procurando polêmica só para dar opinião. Sim ou não? É bom a gente ir lá, quando tem uma polêmica, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Não vou ser hipócrita, porque eu também faço isso. Eu quero saber a opinião do que as pessoas estão comentando. Quero saber os comentários, sim ou não? Os comentários.
é um tempo de expor opiniões. Então, cada um quer comentar mais que o outro. Misericórdia. E o pior são aqueles que expõem as emoções. As suas emoções, sim ou não? Tem aqueles que vão lá expor as suas emoções. Qualquer coisa que acontece, vai para as redes sociais. O pior são aqueles ainda que ficam dando indiretas, né? Não tem coragem de chamar a pessoa, falar com a pessoa e começa então a dar indiretas. E aí tem os curiosos que vão lá, ver os comentários. Gente, vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente perde fazendo esse tipo de coisa? Isso é preservar a nossa vida em Deus, sim ou não? Não. Eu e você não podemos cair nessas armadilhas. Eu e você precisamos fugir disso. A Bíblia nos ensina isso. Em tempo de muita exposição, então nós encontramos poucas pessoas escondidas em Deus. Poucas pessoas escondidas em Deus. Que muitas vezes nós não tiramos uma hora para estar escondido em Deus, buscando a presença dEle, nos alimentando daquilo que não só vai nos sustentar aqui, mas vai nos sustentar e nos levar para uma eternidade com Ele. Tudo que nós fazemos aqui, que diz respeito a Deus, que diz respeito ao seu reino, não está somente limitado ao que nós estamos vivendo aqui hoje, não. É para uma eternidade, é para quando nós estivermos juntos com o Senhor, amém? Reinando com Ele, é uma preparação para um tempo ao qual nós iremos reinar com Ele. Então, ao invés de nos expormos, nós precisamos nos esconder na presença dEle, tirar tempo para estar com Ele. A gente corre atrás de tantas coisas e muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Nós esquecemos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós nos esquecemos que o Senhor é o príncipe da paz. Nós nos esquecemos que Ele é o grande El Shaddai, o grande supridor. Nós nos esquecemos por quê? Porque nós estamos em uma vida de exposição, expondo opiniões, emoções e muito pouco tempo escondidos em Deus, buscando a revelação que vem do alto, que vem do trono de Deus para as nossas vidas e que vai trazer sentido a nós. Amém? Que nesse tempo nós venhamos refletir sobre isso. Porque o nosso problema não é estar no mundo, mas é não estar enraizados em Deus. Porque a Bíblia diz que não tem como nós não estarmos aqui, nesse tempo. Esse é o tempo ao qual o Senhor nos proporciona estarmos aqui. Mas eu e você precisamos estar enraizados em Deus para dar a resposta que o mundo precisa hoje. A Bíblia fala que a humanidade, que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Muitos. Muitos. E sabe o que é mais triste? É a gente olhar para o mundo, nesses dias agora de carnaval, e eles estão com uma grande... E sabe por que eles estão lá? Porque eles têm uma expectativa, um anseio dentro deles de suprir uma necessidade que só Cristo pode suprir. Então, eles aguardam com grande expectativa que eu e você venhamos nos manifestar para arrancá-los deste lugar, para removê-los deste lugar. Mas para isso eu e você precisamos estar escondidos
em Deus, buscando no secreto a direção do Senhor. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Tudo nos é permitido. Hoje eu sei que eu posso ligar a televisão e assistir um carnaval, mas eu não quero. Porque não é coincidência, numa sexta-feira 13, uma das maiores escolas de samba do Brasil abriu o carnaval com o Dia das Bruxas. Vocês acham que isso é coincidência? Não é coincidência. Então me é permitido, mas eu não posso. Como um filho de Deus, como uma filha de Deus, eu não vou deixar entrar dentro da minha casa aquilo que está sendo liberado nas esferas espirituais para causar dano dentro da minha casa. Porque se não fosse para atingir a nossa casa, não seria transmitido. Então, às vezes a gente pensa que não está lá, mas está com a TV ligada, talvez até despercebido. Então, é momento de nós nos conectarmos realmente naquilo que importa e dizer: não, eu não vou me expor, eu vou preservar a minha vida, eu vou preservar a minha casa, eu vou preservar a minha família, eu vou preservar o meu testemunho, a minha santidade. É tempo de preservarmos a nossa vida em Deus, porque tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. E eu quero dizer para nós nessa noite: preserve a sua permanência. Que permanência, pastora? A tua permanência em Deus, a tua vida com Deus, preserve isso. Jesus fala lá em João 15: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Pega na pessoa que está do teu lado, aí vamos fazer fecha aí, só não precisa fechar o corredor. Fecha aí. Agora diga assim: Senhor Jesus, como teus filhos, como teu corpo, eu entendi a tua mensagem, quando o Senhor diz que eu preciso permanecer no Senhor. Diga assim: eu vou permanecer até o final. Amém? Amém? Glória a Deus. Permaneça. Pode aplaudir, nós precisamos permanecer em Jesus. Preserve a sua permanência nele. Porque se nós não estivermos conectados nele, nós não teremos vida. Nós não daremos frutos. Quantos querem dar frutos aqui nessa noite? Nós precisamos dar frutos. A Bíblia nos ensina que Jesus é a videira e nós precisamos estar conectados nessa videira. O maior perigo não é cair de uma só vez, é ir se desconectando aos poucos. Quando a gente olha para a vida do filho pródigo, eu entendo que ele não chegou do dia para a noite e disse para o pai: pai, eu estou indo embora. As suas malas talvez já estivessem arrumadas há muito tempo, porque ninguém cai do dia para a noite, ninguém desiste do dia para a noite, não, leva muito tempo. Então o perigo não é cair, porque quando a pessoa caiu é porque ela já estava desconectada há muito tempo. Então a gente precisa fazer o que, pastora? Para não se desconectar aos poucos, ao chegar ao ponto de realmente estar desconectado da videira, desligado da videira. Entenda, ninguém abandona Deus de uma hora para outra, ninguém abandona a sua vida com Deus de uma hora para outra. Tudo começa quando você
para de orar ou começa a orar menos. Tem um pastor que eu gosto muito das leituras, dos livros dele, das mensagens dele. Ele diz assim: quando eu começo a orar, eu paro de pecar. Quando eu paro de orar, eu começo a pecar. Simples assim. Vocês estão entendendo? Quando eu começo a orar, eu paro de pecar. Quando eu paro de orar, eu começo a pecar. Então, a gente vai deixando de permanecer em Deus quando a gente começa a diminuir o nosso ritmo de oração, o nosso ritmo de leitura da palavra. A gente começa a acrescentar algumas distrações na nossa vida. A gente começa a abrir algumas concessões na nossa vida, que antes a gente não abria. Antes a gente era radical. Eu não sei se já te chamaram de radical alguma vez. Glória a Deus por isso. É melhor ser radical do que aos poucos você se desconectar da videira. Quando você se desconecta da videira, você deixa de dar frutos, você passa a não ter vida mais em Deus. Então é melhor você ser radical. É melhor você realmente investir na sua vida. Deixe que as pessoas falem que você é fanático. Por quê? Porque você está preservando aquilo que é importante. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só quem pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Então só chama de radical, só chama fugiu a palavra agora, de fanático, quem nunca pisou no Santo dos Santos. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, diz o quê? Que em outro lugar não consegue permanecer. Falando nisso, há quanto tempo, talvez pessoas aqui hoje, não têm sentido essa presença, não têm, talvez, tido um acesso liberado à presença do Santo dos Santos. Mas hoje é dia de você voltar a experimentar. Hoje é dia de você dizer: Senhor, que me chamem de fanático, eu quero permanecer nesse lugar. Senhor, que me chamem do que quiserem. O que me importa é estar na tua presença, amém? Então nós precisamos permanecer, e nós não permanecemos então quando nós começamos a afrouxar na oração, na palavra, e começar então a ir mais nas distrações, começar a abrir concessões. Isso vai abrindo portas de legalidade, e o inimigo das nossas almas começa a nos prender. Você deixa de ouvir a voz de Deus, e você começa a ouvir a voz do inimigo, que vai dizer, vai soprar: não tem problema. Opina ali mesmo, dá a tua opinião é importante. Vai lá nas redes sociais e expõe o que tu está sentindo. O mundo precisa saber, as pessoas precisam saber. Satanás diz isso. Por quê? Porque ele quer nos expor ao ridículo mesmo. Quem quer nos preservar é o Espírito Santo de Deus. Esse quer nos preservar, amém? Preservar sua vida em Deus é não romper a conexão, mas sim manter aquilo que você já conquistou até hoje. Quero que você pense aí. O que você já conquistou em Deus até hoje? Aonde você está em Deus exatamente no dia de hoje? E que você precisa
preservar. E que você precisa ir muito além, sabe? Eu creio que Deus tem novos níveis para nós aqui. Eu creio que Deus tem novos níveis, e quando eu falo em novos níveis, eu não estou falando somente em uma esfera de conquistas, mas eu estou falando em níveis de pessoas que são desesperadas pela presença de Deus, que não conseguem ficar longe da presença de Deus e que se movem em trazer outras pessoas a viver esse amor, essa chama pelo Senhor. Esses são os níveis que o Senhor quer que eu e você avancemos nesse tempo. Amém? O que mais que nós precisamos preservar? Preserve a sua identidade espiritual. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Preservar a nossa identidade espiritual é não se moldar aquilo que o mundo tem nos imposto hoje. Eu sei que você já está cansado de ouvir isso, mas hoje é noite de instrução. Hoje é noite de eu e você pararmos para analisar a nossa vida. Como está a nossa vida? Como eu tenho preservado a minha vida espiritual com Deus? Aquilo que eu preciso guardar, conservar, manter em Deus. Nós não podemos nos moldar a esse mundo. Nós precisamos preservar a nossa identidade. E se moldar, não se moldar ao padrão desse mundo significa não se conformar, não ceder, ou acomodar-se à mediocridade, a pecados ou opressões contrárias aos princípios de Deus. E nós somos tentados todos os dias, sim ou não? Aqueles que trabalham fora, até mesmo dentro da nossa família, até mesmo dentro da igreja, aqui dentro, muitas vezes, a gente precisa colocar para fora, revelar a nossa identidade em Cristo, para não pecar contra o irmão. Sim ou não? Muitas vezes, faz parte. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo é um dos que mais nos ensina sobre isso. Sobre o dia a dia da igreja. Quando a gente vai ler as cartas de Paulo, é palavra em cima de palavra, é Jesus em cima de Jesus. Ele não ensina nada de novo, ele simplesmente ensina aquilo que é o dia a dia da conversão da igreja, para que se mantenha uma igreja viva e poderosa. Uma igreja que guarda os princípios e que não se amolda aos padrões do mundo. Por exemplo, nessa época mesmo de carnaval, vou falar sobre isso hoje bastante. Nós não podemos nos moldar a esses padrões. Sabe, quando tu pega cristãos que são influentes, que começam a falar sobre isso, o que a gente mais vê são pessoas que se dizem cristãos ir lá defender aquilo que está na cara que não é de Deus, que está na cara que tem o dedo do inimigo ali, que está na cara que é um engano desse tempo para nos distrair, para nos enganar, para nos confundir e para nos afastar da presença de Deus. O que tu mais vê são pessoas fazendo isso, que se dizem cristãos. O que tem um carnaval? O que tem usar determinados tipos de roupa? O que tem? Não tem nada. Simplesmente não é o padrão de Deus. Simplesmente não é o padrão que o Senhor deixou para nós. Então, quando eu me submeto a isso, o que eu estou fazendo, eu não estou me moldando segundo os princípios da palavra, mas sim segundo os padrões deste mundo. Sim ou não? E é incrível como a gente vê essas opiniões de pessoas defendendo
aquilo que é o básico, aquilo que é muito básico para mim e você, que somos cristãos e filhos de Deus, amém? Então, não se amoldar ao padrão desse mundo, eu já falei, significa não se conformar, não ceder, não ceda, diga não ceda, diga eu não vou ceder, nós não iremos ceder, nós iremos preservar a nossa vida em Deus, nesse tempo, amém? O que significa então ser transformado pela renovação da mente, indica uma mudança radical na maneira de pensar e viver, impulsionada por uma perspectiva espiritual. Então, vamos transformar a nossa mente, não vamos ser moldados, mas vamos moldar aqueles que se achegarem com um padrão distorcido. Eu e você precisamos ser essa referência, amém? Para que tudo isso? Pergunta aí para mim. Para que eu e você possamos experimentar, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que você tem buscado, senão a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu ministério? É isso que nós precisamos, mas para que eu e você vivamos isso, não podemos nos moldar aos padrões deste mundo. Precisamos preservar a nossa identidade espiritual, amém? Que mais? Preserve o seu lugar secreto em Deus. Por quê, pastora? Porque Jesus fala isso lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então esse versículo, ele ensina que a sinceridade na oração, focada no relacionamento íntimo com Deus, em vez de aparências públicas, trazem bênção sobre as nossas vidas, amém? Esses são pontos que o Senhor nos ensina na oração secreta. Jesus, ele incentiva a oração pessoal, ele diz, vá para o seu quarto, a oração privada, vá para o seu quarto. A gente precisa viver uma vida além de uma vida devocional. Talvez você possa perguntar, pastor, mas fazer devocional é errado? Não, é certo. É o mínimo que eu e você, como filhos de Deus, precisamos manter, preservar. É uma vida devocional. Porém, Jesus, ele nos ensina e quer que eu e você possamos ir além de uma vida devocional, de bater aquele cartão todos os dias. Quem bate cartão aqui quando chega na sua empresa? Levanta a mão, quero ver. Muitos ainda. E muitas vezes a gente leva a nossa vida com Deus dessa maneira, de bater um cartão todos os dias, sim ou não? Ah, eu já faço meu devocional todas as manhãs, eu leio um versículo, agradeço pelo meu dia e me vou. Isso não é válido? É, mas é uma medida, vocês estão entendendo? É uma medida. Quando o Senhor, ele nos chama para o secreto, ele está dizendo, eu quero que vocês tenham uma vida além de bater um cartão diário, de algo raso. Ele quer que nós sejamos muito mais profundos. Quando a gente fala nessa passagem aqui que Jesus manda ir para o quarto e fechar a porta, está se referindo à intimidade. E intimidade a gente não tem de portas abertas, sim ou não? Intimidade
a gente vai para um lugar fechado para ter intimidade, principalmente os casais. É assim ou não é? Por que o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade? Para preservar aquilo que Ele quer entregar a nós, para que eu e você possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos. Eu sempre falo que ter intimidade é ir para o quarto, ir para o lugar secreto. Ter comunhão é quando eu bato aquele ponto todo dia, lá na sala, eu oro no ônibus, eu oro no carro, aí eu estou tendo comunhão com Deus. Vocês estão entendendo? Mas quando eu quero preservar a minha vida em Deus, eu preciso ter uma vida além de uma vida devocional, de uma vida de comunhão, mas uma vida de intimidade. Por isso o Senhor chama para ir para o secreto. O que mais que Mateus 6,6 fala? A oração secreta também revela intimidade, também revela o Deus recompensador. Olha que interessante, a palavra sempre, quando nós fazemos algo para Deus, Deus Ele não fica devendo nada para mim e você, nada. Nada, Ele sempre vem com uma recompensa, mesmo que a gente não faça isso esperando algo, porque a gente precisa fazer isso por amor, por querer estar com Ele, por querer fazer, porque nós amamos a presença do Senhor. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ele nos recompensa, diz, Deus que vê o que é feito no secreto, no oculto, recompensará a sinceridade do teu coração. Talvez muitas vezes eu e você não temos obtido respostas, porque eu entendo que em momento de comunhão, de corrida, de oração, num ônibus, às vezes com fone de ouvido, às vezes no trabalho, no banheiro do trabalho, tu não vai conseguir usar de toda a sinceridade do teu coração para falar com o Senhor. E Ele não terá como te recompensar. Quando a gente para meditar na palavra, Deus vai revelando algumas coisas. A vida pública, ela só se sustenta se houver profundidade na vida privada. Estar aqui em cima do altar não é algo fácil para quem ministra. Porque quem sobe nesse altar sem ter vida com Deus paga um preço muito alto. Quem sobe no altar para ministrar com hipocrisia, paga um preço muito alto. Porque Deus recompensa a sinceridade do nosso coração. Amém? E muitas vezes a gente quer ter vida pública, quer que Deus sustente algo aqui, sem a gente ter vida no secreto. Deus não tem compromisso com quem não tem vida no secreto com Ele. Amém? Aquilo que se revela no público é aquilo que é conquistado no secreto. Quando o secreto morre, a exposição se transforma em um risco. Jesus, sempre antes da exposição, Ele estava no secreto com o Pai. Então, se você precisa nessa noite de uma referência, que não seja eu, que não seja o teu líder, que não seja os pastores, que não seja o teu supervisor, pega Jesus como exemplo. Jesus era aquele que, quando Ele estava em público, Ele tinha todo o poder e a autoridade, mas aquilo só era sustentado pela vida que Ele tinha no secreto. Ele realizava as coisas em público, Ele ministrava a multidão e Ele se retirava. Ele ia para o secreto, Ele subia os montes para falar com Deus. A Bíblia é uma fonte de águas vivas, é uma fonte de instrução, é uma fonte de algo que nos move a viver coisas poderosas em Deus. Amém? E para nós fecharmos nessa noite, preserve a sua sensibilidade
ao Espírito. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Esse é um versículo, ok? Não apagueis o Espírito. O Espírito não é apagado com grandes quedas, como eu falei antes, ou de uma hora para outra, não. Ele é apagado, ele se apaga com pequenas concessões, com pecados tolerados, com pequenas distrações repetidas, com pequenas negociações internas. Preservar o nosso espírito conectado com Deus é vigiar principalmente os detalhes. Às vezes a gente fica focado só naquilo que é muito grande, sim ou não? No pecadão, eu não mato, eu não roubo, né? Eu não adultero. Mas a gente sabe que o que derruba uma vinha não são as raposas grandes, mas são as raposinhas. Então, muitas vezes o que nos derruba, o que apaga o nosso espírito, a Bíblia fala, não apagueis o espírito. O que apaga o nosso espírito são coisas pequenas, detalhes do dia a dia, que muitas vezes a gente vai consentindo, a gente vai fazendo, a gente vai repetindo. E quando a gente vê a queda, tu olha, nossa, mas parecia, não. Ninguém via o interno, a não ser Deus. Não podemos abafar o Espírito, apagar o Espírito, amém? Preservar o Espírito é cultivar a necessidade. Como assim, pastora? A necessidade. A necessidade do quê? De buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu já tinha ouvido algo sobre isso, e me chama muita atenção. Quem já ouviu falar sobre, as pessoas gostam muito de falar assim, essa pessoa é pobre de espírito. Se alguém falar isso para você, receba como um elogio, sabia? O que a Bíblia está falando aqui? Bem-aventurados os pobres de espírito ou em espírito, pois deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Como assim? Eu tenho certeza que pessoas aqui já se ofenderam ao ouvir isso. Você é pobre de espírito. Sim ou não? Vocês já ouviram isso? E normalmente o que a gente pensa? Coitado, miserável, pobre de espírito, né? E aí Jesus diz o quê? Que bem-aventurados, mais que felizes, são os pobres de espírito. Por quê? Por que Jesus fala isso? Quando um pobre bate lá no seu portão, o que ele necessita? Quando alguém vai pedir no seu portão, quando um necessitado vai pedir no seu portão, você o denomina como um pobre, sim ou não? Uma pessoa pobre, uma pessoa que tem necessidades, que está ali batendo para que você possa ter algo para oferecer, para suprir a necessidade daquela pessoa pobre, necessitada, sim ou não? Então, quando Jesus diz que bem-aventurados, mais que felizes, os pobres de espírito, Ele está dizendo isso. Se vocês forem pobres de espírito, vocês terão a necessidade de me buscarem constantemente. Porque se vocês forem cheios, não há necessidade de eu estar em vocês ou com vocês, ou de fazer algo para vocês. Então nós precisamos preservar, cultivar a necessidade do nosso espírito. Mantê-lo pobre, miserável de preferência. Quanto mais miserável o meu espírito, mais necessidade, mais necessitado eu serei do Espírito de Deus. Amém? Então o Senhor nos adverte nessa noite.
que eu e você não podemos ser somente frequentadores de uma igreja, mas eu e você somos chamados nessa noite a preservar a nossa vida com Deus. Por quê, pastora? Porque quando eu preservo a minha vida com Deus, eu estou pronto para enfrentar o que for preciso em prol do reino de Deus. Que eu e você possamos nos manter nessa noite conectados, vivendo uma vida de disciplina espiritual. Como assim? Lembra de Daniel? Daniel era um homem que tinha uma vida de disciplina espiritual. Tudo que podia ser tentado contra a vida dele, para derrubar ele, não foi possível. Por quê? Porque ele manteve a sua disciplina espiritual. Que mais que eu e você precisamos manter? Limites claros. Não vou onde não posso ir, não acesso o que me faz mal. Eu e você precisamos ser radicais contra o pecado. Não podemos ser como Sansão, ir flertar com o pecado, ir brincar com o pecado, não. Eu e você precisamos fugir de toda a aparência do mal. Isso vai nos manter preservados na presença do Senhor. Amém? Que mais? Sejamos vigilantes e constantes. Nem todo o ambiente te preserva. Você sabia disso? Nem toda a conversa te preserva. E nem todo o entretenimento te preserva. Eu estava ouvindo outro dia um testemunho, que eu gosto muito de ouvir, sobre os avivalistas, aqueles homens que fizeram coisas poderosas em Deus. E um deles tinha várias características, né? Uma característica de cada um. Mas um deles me chamou a atenção, que ele não olhava televisão. Ele não assistia ou não participava de entretenimentos, e principalmente televisão. Ah, mas por quê? Vamos voltar àquela velha doutrina de que a televisão é do diabo. Quem já ouviu isso? Não. Mas tem coisas que a gente assiste, que você há de convir comigo, que acabam atrapalhando a nossa vida com Deus. Acabam contaminando a nossa santidade em Deus. Sim ou não? Então esse avivalista, ele não assistia TV. Ele se retirava de muitos ambientes, porque ele entendia que aqueles ambientes atrapalhavam a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ou seja, contaminavam ele. Nossa, que santão! Era um preço que ele pagava. Vocês estão entendendo? Era um preço que ele pagava, que ele queria pagar. E que ele pagou para viver grandes coisas. Ressuscitar não sei quantos mortos. Você já ouviu aquele videozinho que a pessoa fala assim: ah, pastor, eu posso beber vinho, sei lá, posso beber? Porque a Bíblia diz que Jesus bebia vinho. Por que eu não posso beber? Aí a pessoa responde assim: ah, Jesus bebia vinho. Se você quer beber, comece então ressuscitando o morto, assim como Jesus. Se você quer seguir o exemplo de Jesus, está dizendo que Jesus bebia vinho, quer seguir o exemplo dele, comece então fazendo o milagre que Jesus fez. Então, por isso que muitos homens e mulheres de Deus, que Deus usou muito, eles escolhiam o quê? Que nem todo o ambiente preservava aquilo que eles carregavam. Que nem toda a conversa preservava aquilo que eles carregavam. E que nem todo o entretenimento preservava, conservava, mantinha aquilo que eles carregavam. E a pergunta para nós nessa noite é: o que você quer do Espírito Santo de Deus na sua vida nessa noite? E o que você está disposto a renunciar para que Ele possa fazer aquilo que você deseja, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, que você entende que é um chamado dEle para a sua vida?
porque eu tenho certeza que dentro de cada um aqui, Deus colocou algo. Eu tenho certeza que dentro de cada um aqui existe uma chama, uma fome. Eu tenho certeza que dentro de cada um aqui existe algo que só está esperando, como que se o Espírito Santo fosse uma caixa de fósforo que acendesse um palito para que essa chama viesse à tona. Mas para isso acontecer, precisamos preservar a nossa vida em Deus. E aí, galera, você que nos acompanhou até agora, não esquece de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem edificadas. Ei, você aí, tá bom? E como eu posso entrar em contato com vocês? Você pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui embaixo, e também pelo nosso Instagram, @arcachurchsapucaia. Qual a localização da igreja e como que eu faço para encontrar vocês? Então, nós estamos localizados na Rua Venâncio Soares, número 311, Sapucaia do Sul, próximo à RS 118. E também próximo à UPA de Sapucaia. Vai ser um prazer enorme ter você aqui conosco no próximo culto.